Bom dia, pessoal. Vamos dar prosseguimento aos métodos de propagação. Vamos falar agora de um método que é chamado mergulhia. O que ele é? Ele é um método onde eu vou mergulhar, eu vou enfiar parte da planta no solo para forçar o enraizamento. Então, vai ter substrato ao redor dessa planta e ela vai enraizar. Então, isso pode ser usado com muitas espécies. Então, ela permite enraizar a porção da planta sem destacá-la da planta mãe. E aí, posteriormente, com ela enraizada, eu corto e transfiro para um outro recipiente. Isso naturalmente acontece por estolonamento. Então, algumas plantas têm características de o propágulo dela encostar no chão e formar novos indivíduos. Por exemplo, hortelã, o morango, são exemplos de plantas que estolonam, né? Depois a gente vai ver isso, que nada mais é do que uma mergulhia natural. É, é vantajoso essa mergulhia porque ela é eficiente no suprimento de reservas, águas e hormônios, ou seja, a planta vai formar uma raiz, ao contrário, por exemplo, da estaquia, é, porém ela vai formar essa raiz estando na planta mãe, então ela não vai sofrer um estresse e provavelmente morrer, né? Ter chances maiores de morrer. Das técnicas de mergulhia, a mais comum é a mergulhia simples, onde você curva o ramo, deixando a ponta para fora e esse ramo ele vai emitir raiz. Posteriormente eu destaco essa planta, que é um clone da planta mãe, e transfiro ela para o local definitivo. Então é o mais comum. Eu estava fazendo isso, eu vou mostrar para vocês. Será que eu estou com dificuldade, hein? Quer voltar? Pronto. Voltou. Eu estava fazendo isso com plantas de jambu. Jambu é uma planta quase como uma hortelã e eu estava enterrando os ramos dele para que brotassem e propagar. Depois eu mostro isso no vídeo que eu vou mostrar da minha horta aqui, do meu quintal agroflorestal, os tipos de propagação que eu faço. Mergulhia de ponta, eu pego a planta de ponta cabeça e coloco ela no solo. Vai acontecer uma reversão de polaridade, uma inversão de polaridade, e aí vai emitir brotação nas gemas de baixo e as gemas superiores vão emitir folhas. Eu destaco e tenho uma nova planta. Então, a mergulhia de ponta é basicamente enfiar a planta o galho de ponta cabeça e ela vai emitir brotação. Mergulhia contínua ou mergulhia chinesa, basicamente eu enfio o ramo, enterro ele em grande parte e ele vai emitir muitos brotos. Eu destaco cada um desses brotos é uma planta, então é uma mergulhia contínua. Eu tenho diversas plantas de uma única mergulhia, né? Então, mergulhia contínua. A mergulhia contínua sempre serpenteada é basicamente enfiando parte e deixando parte exposta desse ramo, né? Então, também vou ter diversos filhos depois, diversos clones desse processo de mergulhia. Mergulhia de cepa, basicamente eu pego uma planta, faço o corte dela, decepo ela, ela vai emitir brotações, eu enterro essa brotação e essa brotação vai enraizar.
Então, eu vou ter no final várias estacas, quase como processo de estaqueamento de eucalipto, mas onde eu vou ter o enraizamento facilitado devido à cobertura com substrato e uma posterior emissão de raiz, né? Então, daí eu corto esses brotos e já levo para um saquinho, para um tubete, um recipiente qualquer, ou até para o local definitivo. Tenho a mergulhia aérea ou alporquia. O que é essa mergulhia aérea? Eu vou, em vez em galhos, em plantas que não tem opção de colocar na terra, eu coloco terra na planta. Então eu faço um anelamento, eu descasco essa planta, né, esse ramo, coloco substrato, eu amarro um saco, de preferência escuro, mas não tem tanta necessidade, eu amarro um saquinho fechando, bem amarradinho. Depois de um tempo vai acontecer o enraizamento, eu destaco, eu corto essa parte enraizada e tenho uma nova muda. Então, a porquia nada mais é do que fazer a muda por propagação, por mergulhia, porém sem colocar no solo, coloco o solo na planta, né? Então, exemplo de alporquia, faço o anelamento, coloco substrato e fecho isso ali, amarro isso. Depois de um tempo eu tenho uma muda. Próximo método é a enxertia. A enxertia, pessoal, ela é muito comum para frutíferas, principalmente. Por quê? Porque eu vou estar pegando dois materiais genéticos. Normalmente, nós temos o enxerto, que é a parte de cima. Então, enxerto, nós temos o porta-enxerto, que é a planta que é decepada, e temos o enxerto, que é o material genético melhorado que a gente busca. O porta-enxerto ele pode ser feito por semente ou pode ser feito já melhorado, por exemplo, por estaquia. Então eu pego uma estaca, faço o porta-enxerto. Normalmente essa estaca vai ter alguma característica melhorada, por exemplo, maior capacidade de absorção de nutrientes, por exemplo. E aí eu faço a enxertia colocando o enxerto nesse porta-enxerto. Também chamados de o porta-enxerto de cavalo e o enxerto de cavaleiro, porque um vai montado em cima do outro, né? Então é o método mais comum para propagação de frutíferas. Então, ela é muito comum, por exemplo, para pêssego, maçã, pera, uva, videira, né, uva, citros em geral, manga, acerola, abacate, caqui, creviola, dentre outros. Então, o que se tem? Eu tenho, primeiro, um material que vai produzir mais cedo, ao contrário do semente. Por quê? Porque o material ele já vai ter, o material enxertado ele vai ser do material produtivo, então ele reduz tempo de produção. Em geral, ele reduz porte de copa, então eu tenho uma copa mais fácil de manejar, uma árvore de um porte mais baixo, podendo colocar mais árvores por hectare, inclusive. Então, nós estamos, eu estou com um projeto com um aluno a ser começado ainda, ele ganhou bolsa agora, e nós vamos trabalhar com baru. Baru, uma espécie de cerrado, produtora de uma castanha. Ela tem um porte muito alto e eu pretendo trabalhar com enxertia de baru para diminuir porte. Então, visando diminuição de porte e trabalhando em parceria com outro professor, Fernando Higino, de fruticultura, que ele tem trabalhado com melhoramento, com materiais genéticos melhorados, selecionando materiais genéticos mais produtivos de baru. Então a ideia é já ter a técnica de enxertia para trabalhar, enxertar materiais genéticos melhores
para ter um ganho de produtividade dessa espécie que não é domesticada ainda, né? Não se tem plantios comerciais em grande escala de baru, mas é potencial. Tipos de enxertia. A primeira e mais comum é a garfagem, onde eu faço um risco na planta mãe, no porta-enxerto, e faço uma cunha no enxerto, encaixo, vedo isso com plástico e logo esse enxerto vai pegar. Então eu enxerto em garfagem de fenda cheia. Garfagem de fenda simples. Então eu faço esse corte em bisel nos dois e encaixo. O interessante, pessoal, e importante é que tanto o porta-enxerto quanto o enxerto, os vasos xilema e floema, eles se encontrem, então então o ramo ele tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho para que se encontre e essa enxertia funcione. Depois eu vou colocar alguns vídeos, não meus, mas vídeos já clássicos e fáceis de enxertia de todos esses métodos de propagação. Então esse é o enxertia garfagem de fenda simples. Fenda dupla, ele é um pouco mais elaborado, então você faz um corte quase que um W, né? E uma fenda dupla para encaixe. Mais difícil de se fazer, na verdade. Outro método que não é colocando uma estaca, uma garfagem, seria a borbulia. O que é a borbulia? A borbulia é colocar uma gema. Então, ao invés de colocar a planta toda, um pedaço da planta, eu vou colocar uma gema. E aí, depois de um tempo, eu corto a parte de cima do porta-enxerto. Então, eu vou colocar essa gema na planta. Nesse caso, em T, então, eu tenho o porta-enxerto. Eu faço um corte em T na casca. Levanto esse meristema. Eu retiro de outra planta um nó, né? uma estrutura de crescimento e encaixo isso no porta-enxerto. Então eu tiro do enxerto e coloco no porta-enxerto. Então tem borbulia em T, borbulia em T invertido, que é o contrário, em placa, removo uma placa da planta ser enxertada e coloco em forma de placa no porta-enxerto. Em anel, um anel inteiro, de uma planta na outra. Então, com isso, finalizamos a parte de enxertia. Existem a parte de propagação vegetativa, vamos dizer assim, criada, né? A propagação que é feita pelo ser humano. Existem outras naturalmente, que ocorrem naturalmente. Por exemplo, os estolhões. Morango é um exemplo claro disso, hortelã é um exemplo claro disso. Morango chega um ponto que ele emite estolhões, esse estolhão encosta no solo e vai emitir brotação. Eu tenho um monte de morango aqui, depois eu vou mostrar no vídeo que eu vou fazer na sequência desse. Os morangos eles estolonaram, eu fui fazer a reforma da horta, coloquei alguns estolões no tubete, e os que eu coloquei na horta eu tive o desprazer de os cachorros revirarem tudo, depois eu mostro como é que ficou ali, mas aí eu estou esperando as plantas dos tubetes melhorar, crescerem um pouco para transplantá-las para a horta, para refazer meu canteiro. E
também hortelã, ela vai por baixo do solo. Hortelã, eu tinha colocado um canteirinho de hortelã, hoje ela se espalhou pela horta inteira, é bem difícil segurar ela, né? E grama também propaga por estolonamento, e é um tipo de propagação bem interessante. Outro tipo seria a de rebento, no caso do abacaxi. Então, o abacaxi você tira a coroa dele e você tem você tem um filhote, né? Você cria um novo pé de abacaxi, por exemplo. Rizoma. Algumas plantas elas emitem rizoma, aqui no caso a bananeira. Outra planta que se propaga pelo rizoma. Isso aqui é lúpulo, eu tenho plantado aqui para produção cervejeira. Produz relativamente bem aqui em Goiás. Tem muito problema de praga, depois eu vou entrar na horta e mostrar certinho o manejo dele. O primeiro vídeo que eu mostrei, não sei se vocês se lembram, atrás de mim tinha um lúpulo grande, eu cortei ele está rebrotando agora, já fiz a colheita, né? E banana também, ela trabalha com um sistema onde você sempre conduz o que eles chamam de pai, filho e neta, né? Sempre três brotações, você pode tirar esse rizoma e transplantar. Em geral, algumas plantas elas vão formando rizomas e você divide a toceira. Por exemplo, a cebolinha em horta, você pode dividir toceira, tirar estolhões e propaga dessa forma, né? Ela vai crescendo, estolhões, rizoma. Você vai crescendo em rizomas e eu retiro esses rizomas e transfiro. Então, pessoal, por hoje é isso. Na sequência, eu vou colocar um vídeo e alguns outros, um vídeo meu da minha horta e alguns outros vídeos exemplificando o sistema, as formas de propagação, como complemento à didática. E já vou colocar na sequência uma lista de exercícios de propagação, tanto seminal quanto propagação vegetativa. Então, por agora é isso. Até a próxima semana. Abraço a todos.